Não te isoles no círculo social onde te encontras. A solidão aconselha mal. Quem se afasta do convívio familiar, do trabalho, da comunidade, perturba-se. A fuga do mundo gera distrofia da razão, apresentando uma visão desfocada a respeito das pessoas e das coisas. Os homens existem para viver em sociedade, ajudando-se reciprocamente e aprendendo uns com os outros. Na luta diária e na atividade humana, aferem-se os valores que se devem desenvolver e aprimorar. Vamos fazer nossa prece de abertura, então, né? Procurando sentir a presença do nosso Mestre, amigo Jesus nessa casa, de todos os trabalhadores do alto, do nosso Pai amoroso e bom, que tanto nos protege, que tanto vela por nós. E vamos rogar a toda essa espiritualidade que nesse instante de estudo nós possamos, nessa manhã de domingo, absorver os ensinamentos que são necessários para o nosso aprimoramento moral, para que vivamos de forma mais calma, mais serena e para que sejamos mais felizes. Que assim seja. Quem fala para a gente hoje é a Aida, que é uma companheira aqui da casa mesmo. Obrigada. Bom dia a todos. Com grande alegria que nós temos a oportunidade de hoje de dividir com vocês esse estudo do Evangelho do Cristo, né? Esse irmão maior que tanto nos ajuda nessa caminhada, que nos desafia a todo instante. E nos foi pedido que trouxesse, né, esse capítulo que fala sobre o estudo da paciência. E como nas mensagens que são trazidas a nós, a gente não pode desperdiçar uma vírgula. O que me chamou primeiramente a atenção nesse estudo foi o número dele, que é 171. É o capítulo 171. E assim, para quem trabalha na área do direito, quando a gente escuta 171, a gente já faz a ligação. E eu falei, isso aqui não está aqui por acaso, tem um fundamento. E aí eu fui estudar, né, esse capítulo, e só para dar assim trazer para o estudo uma mensagem do que fala o artigo 171 do Código Penal, né, a grosso modo, de uma forma muito simples. Esse artigo, ele vai falar para nós que aquele indivíduo que, de alguma forma, utiliza a inverdade, utiliza meios de enganar o seu irmão, aquele que convive com ele, e que ele deve ser, né, punido, porque isso não está certo. Por quê? Porque a inverdade, ela causa danos. Danos àquele que sofre diretamente essa ação e, às vezes, a muitos que estão em torno daquele. E pensando nisso, quando eu vi o número do capítulo, eu falei assim, poxa vida, o que me espera, né, nesse texto que Emmanuel vai trazer a passagem do Evangelho de Lucas. E aí a gente faz mais um alerta, existe um erro em algumas versões do livro Palavras de Vida Eterna, que é onde a gente faz esse estudo da casa. E na impressão está capítulo 2, versículo 19. E essa passagem, ela se encontra no capítulo 21, no versículo 19. E quando, né, Jesus vai falar para a gente
que a vossa paciência é na vossa paciência que ganhareis as almas, a gente precisa entender o contexto em que Jesus vai falar, vai trazer essa mensagem que Emmanuel separou para o nosso estudo da manhã. Essa passagem, ela faz parte do sermão profético. E esse é um momento em que Jesus estava lá com aqueles que indagavam, aonde eles traziam aquela imagem dos templos, né, grandiosos, enfeitados. E Jesus vai falar que não iria sobrar pedra sobre pedra ali. E mais adiante, deixa eu abrir aqui para a gente acompanhar. Jesus, ele também vai falar que seriam, nesse momento em que essas pedras, né, seriam derrubadas, que essas ilusões seriam derrubadas, que seriam dias difíceis. Seriam dias difíceis, mas que ele daria voz àqueles que levassem a palavra do Cristo, que se mantivessem firmes no propósito do bem, da mensagem por ele trazida. E que não haveria quem, nesse processo de transformação da humanidade, pudesse resistir a essa força do Evangelho. E é nesse momento, encerrando o primeiro trecho desse sermão profético, é que Jesus traz a paciência, que nós deveríamos, diante dessas dificuldades que estamos passando ao longo das nossas existências, deveríamos ser pacientes. Pacientes e confiantes de que a palavra do Cristo, a mensagem do Cristo, é realmente aquilo que vai sobreviver e que vai tocar a todos os corações em algum momento. Talvez alguns corações sejam tocados mais rápido, talvez outros demorem mais. Mas que não haveria nada que pudesse impedir esse crescimento da humanidade para o bem. E Emmanuel traz esse momento para a gente. Isso foi falado há mais de 2000 anos, né, quando Jesus caminhava em meio a nós. E nós estamos aqui, hoje, passando também por momentos difíceis, momentos desafiadores. E o que nós temos? Nós temos a verdade. Nós temos a verdade. E passar por essa verdade, às vezes é difícil. Porque a porta que o Cristo nos apresenta, ela é estreita. Ela exige de nós. Ela exige que nós tenhamos essa força, essa coragem de resistir com paciência à tentação de entrar pela porta larga. E durante a nossa jornada, às vezes a gente vai ter que contrariar. Às vezes a gente vai ser contrariado. Porque a verdade, quando é posta para o outro, ela, às vezes, diante de um sentimento e de uma mazela que nós ainda carregamos intimamente, que é o orgulho e a vaidade, ela é estampada de uma forma fácil. Mas quando a verdade invade o nosso coração, nós nos deparamos com nós mesmos. E aí nós nos enxergamos, falhos que somos ainda,
nesse processo que o Cristo, né, veio nos trazer, o Evangelho, para ajudar nesse processo de transformação. Mas isso nos dói. E quando a verdade atinge aqueles que a gente ama, aí dói mais um pouquinho. Por quê? Porque às vezes é necessário sermos verdadeiramente duros, positivos. Quando nós trazemos o Evangelho do Cristo para a nossa existência. E muitas coisas nos desagradam. E muitas coisas nos ferem. E às vezes nós precisamos externar isso para aqueles que estão ao nosso redor. A gente recorda, né, que Cristo, Jesus, nos orientou que nós amássemos a Deus de todo o nosso coração. E para isso a gente precisa conhecer Deus, entender o que é Deus. E nós somos presenteados pela doutrina espírita que traz isso de uma forma muito magnífica, nos apresentando um Deus justo, bom e que cuida de cada um de nós como filhos que somos. Que tem um olhar especial para cada um de nós. E que nos dá as maiores oportunidades para que a gente possa melhorar. E que para que a gente possa ser realmente feliz. Afirma Jesus ser esse o primeiro mandamento. Mas o segundo mandamento é que nós amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. E a gente tem lutado. E a gente tem tentado. A gente tem buscado, num processo de transformação íntima, amar o nosso próximo. Mas ainda é muito difícil. Nós ensaiamos um amor muito rudimentar, daquele que o Cristo veio nos apresentar, aquele que o Cristo tem por cada um de nós, com aqueles mais próximos, os nossos familiares, os nossos amigos, e muitas vezes aqueles que nos agradam, aqueles que estão, talvez na mais alta sintonia, mas na nossa sintonia. Então, amar esse irmão, de certa forma, é muito fácil, porque ele não nos fere, ele não nos arrebata, ele não nos desafia. Então, nós começamos a engatinhar nesse amor, né, que Jesus nos orienta, como sendo o segundo mandamento, o amor ao próximo. Tínhamos que começar de alguma forma, né? E como Deus é bom, Ele nos proporciona isso. Nos dá as tarefas mais fáceis primeiro. Mas não paramos por aqui. Porque mais à frente, Jesus vai nos convidar a amar os nossos inimigos. E aí fica difícil. E aí a gente precisa se redobrar. A gente precisa realmente buscar o conhecimento. Buscar entender todo esse processo de evolução que nós nos encontramos aqui. Entender por que eu tenho que amar aqueles que são diferentes. Aqueles que me ferem, aqueles que magoam quem eu amo, aqueles que prejudicam nações, aqueles que enganam. Mas eu tenho que amar. É Jesus que nos orientou. Porque no processo de amar o nosso próximo e amar o nosso inimigo,
o mecanismo, ele é muito mais interno do que externo. Porque nós não temos a força, a condição de modificar o outro. Nós não temos. Mas quando nós trazemos o conhecimento, quando nós trazemos o entendimento que a doutrina espírita nos apresenta de uma forma tão clara, que nós não somos seres que começamos a nossa jornada aqui e que terminaremos no leito de morte. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a olhar para o nosso próprio passado e entender que nós não éramos assim, ainda com falhas e tudo mais, mas com certeza nós éramos bem piores do que somos hoje. E o que levou a nossa pequena transformação, ou essa vontade de ser melhor, foi justamente conhecer o Cristo. Foi justamente começar a ouvir essa mensagem que ecoa de todos os cantos quando nós estamos atentos. E aí nós fomos transformando. E o convite do Cristo para que nós amemos os nossos inimigos é justamente esse. Um olhar para aquele que nos fere, um olhar para aquele que cria dores para a multidão, um olhar para aquele que não nos agrada ou que desagrada a muitos, que ali existe um espírito eterno, assim como nós, que muitas vezes está lutando. E assim como as lutas que nós travamos na nossa existência, às vezes são difíceis de serem vencidas, às vezes a dele hoje também é muito difícil. É muito difícil. Mudar é muito difícil. Nós trazemos arraigados ao nosso espírito chagas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que são verdadeiras plantações de sentimentos ruins. E que às vezes elas nem aparecem em todo momento, mas há circunstâncias que nós ainda tropeçamos, que nós ainda falhamos. E é nesse contexto que o nosso olhar para o nosso irmão tem que ser: ali existe um espírito como eu, que está lutando, que às vezes está fazendo as escolhas erradas, que não está atento, que muitas vezes nem conhece Jesus na sua grandiosidade, não conhece o Evangelho, não sabe como ele é transformador de almas, não sabe como ele nos ajuda a caminhar diante das dificuldades e dos dilemas da existência. Então nós precisamos amar este irmão. E Emmanuel nos convida a trazer essas almas, a ganhar essas almas. Mas ele fala que a gente precisa de paciência. A gente ouve que ninguém muda ninguém. E realmente, ninguém muda ninguém. As pessoas se modificam através do entendimento, do estudo. Se nós que adentramos essa casa há muitos anos, se olharmos para o nosso passado, o quanto nós já caminhamos, o quanto em muitas coisas nós já pensamos diferentes, o quanto a presença do Cristo na nossa vida foi transformadora. E se hoje somos melhores do que ontem, é porque nós decidimos mudar. Não foi porque ninguém nos pediu, não foi porque ninguém nos obrigou, não foi porque ninguém nos carregou para dentro do centro espírita. Porque não é a casa que transforma. Não são as palavras que transformam. É o conhecimento e a ação. Somos nós pegar tudo que nos é apresentado, nos é dado,
e levar para o nosso dia a dia, com o propósito de nos transformar, de fazer diferente. E Emmanuel nos convida a isso. E ele fala, olha, não vá com sede ao pote, porque você vai precisar de paciência para ganhar almas. Quando Emmanuel vai trazer para a gente essa mensagem, dessa passagem do Evangelho do Cristo, onde o Cristo fala para aqueles irmãos que estavam ali, de certa forma, nossa, mestre, olha isso, ele, calma. Calma. Mantenha-se na verdade, pois não ficará pedra sobre pedra, e não haverá quem poderá lhe calar, porque você estará com a verdade. E é por isso que a gente apresenta a verdade, que são as leis de Deus que estão gravados na nossa consciência, e realmente estão. Porque Deus é tão bondoso que Ele nos dá a opção de escolha. E quando Ele nos dá a opção de escolha, qualquer escolha que nós fazemos, seja ela certa ou errada, no nosso íntimo nós sabemos. Nós tomamos, às vezes, a decisão errada, mas sabemos que está errada. E o Evangelho do Cristo é a verdade de uma forma tão amorosa, e que basta a gente sentar, escutar e entender. Mas, como eu disse, caminhar por essa porta, às vezes é muito difícil. E Emmanuel traz esse versículo que fala da paciência. E do estudo da paciência, porque ele nos alerta dos enganos. Dos 171. Ele nos alerta do que, às vezes, a paciência mal empregada pode causar. E aí a gente vai trazer aqui a mensagem da manhã. Ela começa, né? Paciência em estudo. E é na vossa paciência que ganhareis as vossas almas. Todos necessitamos de paciência um para com os outros, mas compete-nos igualmente a todos estudar a paciência em sua função educativa. Então, não nos basta apenas falar, eu tenho paciência, eu tenho muita paciência, eu sou muito paciente. Não. O que nós estamos fazendo com a nossa paciência? Emmanuel vai falar de uma paciência educativa. A paciência que educa. Não é uma paciência de, tá bom, eu sou paciente, tá tudo certo. Não. É uma paciência que trata, que trabalha, que modifica, que busca resultados. E ele fala, paciência é serenidade. Um ambiente sereno, em momentos de conflitos, em momentos desafiadores, faz com que essa serenidade ela nos permite tomar decisões, orientar melhor, sermos orientados melhor, ligarmos ao alto, estarmos atentos. Então, é ser sereno diante dos obstáculos da vida, diante daquilo que nos assombra. Então, Emmanuel fala, é serenidade. Calma, porém, não é aprovação do desequilíbrio. E a gente retorna ao mestre, porque o mestre caminhou entre doentes. E de forma alguma, aquilo que o assombrava, que o atrapalhava, que o trazia, ele passava e falava, não, está tudo certo, eu estou calmo, eu estou sereno, eu sou muito sereno, eu vou adiante. Não.
Ele mostrava onde estava o desequilíbrio e convidava a caminhar. E Emmanuel continua. É compreensão. Entendimento, no entanto, não é passaporte para o abuso. Então, a gente precisa realmente compreender que somos espíritos eternos, todos nós, que falhamos, que estamos aí lutando, mas a gente não pode ignorar que muitas coisas passam dos limites. E não podemos ignorar que nós temos a verdade. E é em cima dessa verdade que a gente tem que trabalhar. Então, a gente não pode dar asas para o abuso. Nós temos que ser educadores. Educadores. Há tantos espíritos reencarnando neste momento que necessitam dessa educação moral, que necessitam desse evangelho do Cristo que toca e transforma. E se nós formos uns pacientes, tranquilos, eles estão trazendo bagagens muitas vezes que necessitam de imensa corrigenda. E se nós formos inertes, eles perderão a oportunidade porque simplesmente nós somos pacientes com o nosso irmão e com nós mesmos. Eu preciso ter paciência comigo, entendendo que eu estou no mundo de provas e expiações, passando por uma transição, e que eu sou um espírito imperfeito, mas eu conheço o evangelho e eu no mundo, eu tenho que ser paciente comigo? Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que lutar contra mim mesmo. Eu tenho que me transformar, eu tenho que me conhecer. Eu tenho que me olhar no espelho e ver quais são os meus problemas, quais são as minhas dificuldades. E nelas eu vou me educar. Vai ser difícil? Vai. Vai ser duro? Vai. Mas esse é o convite do mestre. Ele fala, ama você. Faz o melhor por você e depois ama o seu próximo como a você mesmo. Ajuda o seu próximo nessa transformação com o quê? Com a verdade. Com a verdade. E não é a verdade que tolera abusos, não é a nossa verdade. Porque a nossa verdade, na maioria das vezes, é equivocada. E é por isso que temos o manual, que temos o Evangelho do Cristo que nos orienta. É essa verdade que nós temos que estudar, que nós temos que trabalhar para poder externar para os nossos irmãos. Amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. A receita está no Evangelho do Cristo, mas às vezes nós somos preguiçosos. E usamos do momento em que vivemos, de um planeta de transição, para nos colocarmos numa cadeira muito confortável e falar assim, eu vou evoluir, vai chegar o meu momento, né? Porque todos irão evoluir. Mas nós já detemos o conhecimento e nossa responsabilidade é muito grande. Porque de nós será muito cobrado. E o que nós fazemos com o nosso conhecimento? Nós nos calamos diante dos abusos? Ou nós nos posicionamos? Quando Cristo falou lá no sermão profético, não haverá um que vos fará calar. Ele contava com que a gente estudasse o seu evangelho, com que nós vivenciássemos o seu evangelho e nós fôssemos exemplo da sua palavra. E o que nós estamos fazendo? Se nós não conseguimos mudar ninguém, nós precisamos dar o exemplo. E aí ter paciência que o nosso irmão entenda, mas jamais permitir o abuso. É a harmonização, diz Emmanuel. Ajuste, todavia,
não é apoio à delinquência. Não devemos criar campos de guerra, de batalhas, mas nós não podemos incentivar a delinquência. Lembra, Jesus disse que nós precisamos de paciência, mas que não haveria aquele que nos calasse. Então, aqui é um chamamento para que a gente realmente viva o Evangelho no nosso dia a dia. Porque se todos nós nos unirmos na vivência do Evangelho, não haverá quem vencerá. E cada vez mais o Cristo será conhecido. Cada vez mais as pessoas irão se transformar. Sabe por quê? Porque o Cristo leva conforto a nós. O Cristo leva força, leva coragem. O Cristo nos apresenta que nós somos capazes de sermos melhores e de passar por nossas dificuldades moralmente corretas, de forma moralmente correta. Ele fala que paciência é tolerância. Brandura, entretanto, não é consternação com o erro deliberado. Não adianta a gente olhar o erro, identificar o erro, e para que às vezes a gente não se sinta mal, às vezes as pessoas não se distanciem da gente pelo nosso entendimento, a gente dá uma colorida no erro. Consternar é colorir. A gente dá uma maquiada para que ele fique aceitável. Mas no Evangelho do Cristo não há o que colorir. A verdade. Mas como é que nós vamos saber dessa verdade? A gente precisa estudar. A gente precisa conhecer. Porque aquele que não estuda, ele fica sujeito à informação que o outro traz. E tudo que é falado e tudo que é trazido é aceitável. Porque ele não conhece. E o convite da doutrina espírita, acima de tudo, é que nós sejamos estudiosos. É que nós tenhamos e aproveitamos a oportunidade de estudar e conhecer para que nós possamos nos melhorar a cada dia. Para que a gente possa, sim, nos transformar, ajudar na transformação do nosso irmão com toda a paciência do mundo, mas uma paciência educadora. Porque quando nós conhecemos, nós temos a autoridade delegada pelo Evangelho do Cristo. Não é pela nossa verdade, é pela verdade do Cristo. Paciência, sobretudo, é a capacidade de verificar a dificuldade ou desacerto nas engrenagens do cotidiano, buscando a solução do problema ou a transposição de obstáculos sem toques de alarde, sem farpas e sem irritação. Isso é paciência. E eu vou trazer para vocês uma historinha que é curta, mas que ela marca bastante esse processo da paciência. Um senhor deficiente visual estava ali a lidar na sua cozinha e, de repente, ele esbarra em seu pequeno aquário de vidro e esse cai ao chão. E ele gostava muito do peixinho que ali estava. O aquário se racha e ele, sem ter a noção do que tinha acontecido, ele vai ao chão tateando aquele chão meio molhado e com enormes cacos de vidro, correndo o risco de machucar a mão diante daquela dificuldade,
sem o recurso da visão para lhe auxiliar a resgatar aquele peixe. E ele ali, naquela situação, ele vai tateando e encontra o ralo. E aí ele tira a tampinha do ralo, se levanta, tira o seu casaco, enfia o casaco no ralo, veda o ralo da cozinha com aquele casaco, pega, se levanta novamente, vai até a torneira e começa a encher canecos de água e jogar ao chão. Canecos de água e jogando ao chão, enchendo a sua cozinha de água. Quando ali já estava bem cheio, uma quantidade razoável que já dava uma altura, ele se senta ao chão, coloca suas mãos e aguarda. O peixinho vem, nadando, enfia em meio a sua mão e ali fica. Muitas vezes nós não temos o recurso da visão para enxergar realmente aquilo que nós precisamos fazer. E muitas vezes sair atropelando, aceitando o que não pode ser aceito. Muitas vezes a gente se irritar, muitas vezes a gente se debater diante de uma dificuldade, a gente acaba cortado, machucado. Nós temos o recurso do coração, do amor, que o mestre veio nos ensinar. Que às vezes para ajudar basta usar dos recursos íntimos que nós temos, do nosso conhecimento, de amor pelo nosso próximo e aguardar. Porque as coisas se ajeitam. Porque cada um tem o seu tempo. Mas o nosso tempo, nós que teremos que dar conta dele. Em todos os aspectos da paciência, recorde Jesus. O mestre foi no mundo o paradigma de semelhante virtude, mas não foi conformista. Então, baseados no Evangelho do Cristo, baseados nas leis de Deus, e para que a gente tenha essa base é necessário estudo. Nunca se apassivou diante do mal, conquanto lhe suportasse as manifestações. Nós não ficaremos livres de sermos atingidos pelo mal do mundo, diligenciando meios de tornar tudo renovador no bem. Então, a gente vai estar, nesse processo de transformação do mundo, o mal presente, o mal que é fruto das almas do homem, assim a doutrina espírita, nos orienta, que o mal só existe por conta das ações do homem. Mas nós precisamos renovar esse mal com o bem. E em lembrando a sua sinceridade e a sua franqueza, não nos será lícito esquecer que o Cristo se revelou tão paciente, que não hesitou em regressar, depois da morte, ao convívio das criaturas humanas que haviam lhe abandonado. Ainda assim, é forçoso reconhecer que ele se materializou perante os discípulos que, em maioria, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhes a obra libertadora. É o convite do Cristo. Por que Jesus voltou para os seus discípulos? Porque assim como nós, eles também possuíam falhas. Mas eles tinham o Evangelho do Cristo
a sua certeza de que o mestre, sim, trazia essa mensagem libertadora. Que mesmo em momentos difíceis, eles, se colocaram ali, naquela posição de negar, de entregar, mas que o Evangelho do Cristo estava enraizado dentro de cada um. E o mestre sabia que após aquele episódio, eles iriam trazer para nós o Evangelho que hoje nós estudamos. Graças a eles, a esses medrosos que não deixaram o Evangelho do Cristo morrer, hoje nós estamos aqui estudando. Paciência. Ainda assim, sinceros, podiam ser iletrados e medrosos, mas suficientemente sinceros para continuar-lhes a obra libertadora. E não diante dos fariseus, altamente intelectualizados e profundos conhecedores das revelações divinas, mas habitualmente atolados em conveniências e preconceituosos, e por isso mesmos capazes de omitir a verdade para estabelecer a perturbação. E se a gente lembrar o que conta para a gente a história dos fariseus, é que eles eram realmente pessoas muito conhecedoras, inclusive das leis divinas. Mas eles normalmente utilizavam esses conhecimentos para benefício próprio ou de alguns. E não pela fé em si mesmo. E não para transformar, e não para servir, e não para fazer a divulgação e o crescimento da obra de Deus. Então Jesus preferiu ir até aqueles que tinham em seu coração gravada a sua mensagem, do que aqueles intelectuais. Por isso é necessário que a gente busque conhecer. Que a gente tenha muita paciência com tudo que nos rodeia e com nós mesmos. Conosco uma responsabilidade maior, porque a nós cabe a nossa transformação. Aos outros, a responsabilidade é dele. Que a nossa paciência direcionada a esses irmãos, que ela seja educativa através do exemplo do Evangelho do Cristo. Que não criemos meios para aceitar o inaceitável. Que não ousamos deturpar o Evangelho do Cristo. E que para que a gente tenha certeza que a gente não está falhando, a gente precisa estudar. Sabe por quê? Porque às vezes as coisas chegam para a gente e nos é conveniente amolecer, até em relação às nossas atitudes mesmo. Aceitar, achar que está tudo bem, criar uma situação favorável, colorir o erro, aceitar o abuso porque eu preciso ser paciente, sem fazendo uso do instrumento cristão que está à nossa disposição. E quando a gente faz isso uma vez, faz isso 2 vezes, faz isso 3 vezes, a gente corre o risco de destruir a verdade. A gente corre o risco de distanciar tanto do Evangelho do Cristo, que fica difícil. E esse distanciamento, com certeza, não vai levar à nossa transformação, o processo de progresso, a espíritos angelicais, a um mundo melhor. Porque nós estaremos dando um jeitinho, com a nossa paciência, omitindo a verdade. E aí, a verdade vai se tornar uma porta bem larga, que tudo vai entrar, que tudo vai ser aceito.
nós possamos estudar mais, conhecer mais Jesus, para que Ele atinja o nosso coração e realmente seja um mecanismo de transformação de cada um de nós em espíritos melhores. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, hoje e sempre. Para permitir ao nosso coração conversar com o nosso Pai do Céu em agradecimento à vida, às oportunidades que se sucedem para que nós cresçamos, para que nós nos aprimoremos enquanto espíritos, para que a nossa fé nos permita, Senhor, sentir o Teu cuidado a todo instante, no cantar alegre do pássaro, na brisa amena que nos toca, no ar puro que nos é abundante, nos desafios que muitas vezes se apresentam estonteante e extenuante. É o Teu amor cuidando de nós. É o Teu convite para que permitamos que o estudo que desperta nos conduza à verdade que nos liberta. Por isso, Jesus, rogamos a Ti nesse instante que possamos retornar aos nossos lares ou destinos, aliviados, esperançosos e encorajados, pela certeza de que o Teu amor cuida de nós em todo instante. Muito obrigado, Jesus Cristo, nosso Mestre, irmão e amigo de todas as horas. Assim seja.